Nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical de hoje a condição dos gentios sem Deus. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Os gentios podiam conviver com os judeus, podiam também converter-se ao judaísmo, mas eles não tinham o mesmo estatuto que tinha o judeu. Vamos estudar também sobre a circuncisão. A circuncisão é uma operação cirúrgica que consiste em remover parte da pele do órgão sexual masculino. Essa cirurgia era obrigatória a todo homem judeu no Antigo Testamento. O homem judeu recebia esta marca como sinal da aliança que eles estavam fazendo com Deus. Todo homem judeu que não tivesse esta marca, que não recebesse esta marca, ele não era considerado um judeu. Também os gentios podiam ser marcados com a marca da circuncisão para fazer parte do judaísmo. Todos aqueles que não tinham a marca da circuncisão eram chamados de incircuncisos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição 6, a condição dos gentios sem Deus. É o segundo trimestre de 2020 e nós estamos estudando nesse segundo trimestre, estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O texto áudio da nossa lição está em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo está lembrando aos crentes de Éfeso que antes eles eram gentios na carne, ou seja, eles eram chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncidados, mas eles eram circuncidados da carne. E agora, os crentes de Éfeso, os novos convertidos que estavam vindo para o Evangelho, eles estavam confusos com isso. Eles não estavam entendendo sobre a circuncisão. E Paulo está dizendo, vocês devem ficar tranquilos, porque vocês não estão circuncidados na carne, mas vocês receberam uma circuncisão no coração, recebendo Cristo na vida de vocês. E estes que chamam vocês de incircuncisos, porque estão circuncidados na carne, eles também precisam receber o Evangelho na vida deles. Veja que a verdade prática, ela nos traz uma melhor compreensão. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas, ou seja, das mesmas promessas daqueles que diziam ser circuncidados, que só eles pertenciam a Deus. Mas vocês também, vocês que vêm a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que se converteram a Cristo, vocês têm a mesma promessa do que eles têm também. Porque eles são circuncidados na carne e também precisam do Evangelho. Vocês não estão circuncidados na carne, mas estão circuncidados no coração, porque Jesus Cristo entrou na vida de vocês. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículos 12 a 14. O primeiro tópico da nossa lição, chamados incircuncisão.
A circuncisão era uma marca que todo homem judeu recebia. Esta marca era um sinal da aliança que ele estava fazendo com Deus. Somente quem tinha essa marca era considerado judeu. Quem não tinha a marca da circuncisão era chamado de incircunciso. E somente quem tinha a marca da circuncisão era considerado judeu. Quando Jesus veio, ele tornou a circuncisão desnecessária. Por quê? Porque uma marca no corpo não tem valor nenhum quando o coração não é voltado para Deus. É necessário, então, que haja uma conversão. É necessário que haja arrependimento dos seus pecados. É necessário que haja perdão dos seus pecados. É necessário que o coração esteja circuncidado, porque uma circuncisão, uma marca no coração, uma cerimônia, ou seja, obras exteriores, não salvam ninguém. O que salva é um coração arrependido, quebrantado, circuncidado por Cristo, que está no seu interior. Agora, todo aquele que é salvo por Jesus, ele tem uma circuncisão. Essa circuncisão nós chamamos de circuncisão espiritual. A marca no seu coração, ela valida a sua dedicação a Deus. E qual é a marca que está no seu coração? É a marca de Cristo. Então a marca de Cristo valida a sua dedicação a Deus, o seu louvor a Deus, a sua adoração a Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5 e o versículo de número 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus. Ao completarem 8 anos de vida, era realizada uma cerimônia. Nessa cerimônia era retirado um pequeno pedaço da pele. Esse pedaço de pele é chamado de prepúcio do órgão genital masculino. Significa que esse menino agora pertencia ao povo de Deus. A circuncisão foi estabelecida por Deus quando Deus fez aliança com Abraão. Deus prometeu abençoar Abraão se Abraão obedecesse seus mandamentos. Essa marca no seu corpo o lembraria dessa aliança. Então, nós vemos aqui que o homem era circuncidado, o homem judeu era circuncidado, mas o que validava a aliança dele com Deus, o que fazia com que ele tivesse comunhão com Deus, não era a circuncisão, não era a marca que ele tinha na carne, mas sim a obediência à palavra de Deus. Se ele fosse isso, se ele fosse circuncidado, mas não obedecesse à palavra de Deus, a marca da circuncisão não valia nada. Em Gênesis 17, 9 a 13, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Veja que a circuncisão era para lembrar que este homem judeu circuncidado
deveria obedecer à palavra de Deus. As mulheres não eram circuncidadas, pois competia ao homem esta responsabilidade de ser circuncidado e ensinar a família, ensinar os filhos, ensinar a esposa, que eles deveriam obedecer a Deus. Então a mulher fazia parte da aliança com Deus por causa do marido. Deuteronômio 6:6-7 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja que competia ao homem essa responsabilidade de ensinar os filhos, de ensinar a família o caminho do Senhor. E ainda hoje deve ser assim. O sacerdote da casa, o marido, o esposo, deve ensinar a família a palavra de Deus. Deve se reunir, ler a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para os filhos, para a família. Jesus também foi circuncidado no seu 8º dia de vida. Ele cumpriu toda a lei. E isso incluía também as cerimônias judaicas instituídas por Deus no Velho Testamento. Lucas 2:21 diz: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Todo homem não circuncidado era considerado um incircunciso e excluído da aliança divina. Jesus cumpriu toda a lei. Inclusive, Jesus foi circuncidado também. Todas as cerimônias judaicas instituídas no Velho Testamento foi cumprida por Cristo, pois todo homem não circuncidado era um incircunciso conforme a lei. Gênesis 17:14 diz: e o homem incircunciso cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, não é necessário o cristão ser circuncidado para ser salvo. Mesmo no Velho Testamento, a circuncisão era apenas um sinal exterior. A circuncisão não tinha significado se a pessoa não obedecesse a Deus. O assunto da circuncisão gerou muitas discussões entre judeus e gentios cristãos. Os judeus achavam que deveriam os gentios ser circuncidados. Os gentios diziam que não era necessário, que bastava Cristo no coração. Mas os judeus cristãos achavam que eles deveriam ser circuncidados para pertencerem a Deus. Mas os gentios diziam: não, eu pertenço a Deus porque me arrependi dos meus pecados, porque tenho Cristo na minha vida. Os apóstolos se reuniram numa assembleia, foi a primeira Assembleia Geral, e chegaram à conclusão que não era necessário que os cristãos se circuncidassem. Então foi quando levantou o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 15, versículos 9-11, Pedro se levanta e diz: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro está dizendo: não é necessário nós pressionar este povo para que eles cumpram as leis, para que eles cumpram tudo que está escrito no Antigo Testamento. Não é necessário oprimir, não é preciso pressionar esse povo para cumprir a lei. Nem os nossos pais, nem nós
conseguimos suportar esse jugo, suportar esse peso. E Pedro diz aqui: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Pedro está dizendo: nós e eles, nós podemos ser salvos, todos nós podemos ser salvos pela graça de Jesus, porque o jugo da lei nós não conseguimos suportar, nem os nossos pais suportaram, e nem nós também conseguimos, mas nós temos agora a certeza, a convicção que nós poderemos ser salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca ordenou a circuncisão. Essa é uma cerimônia da velha aliança que não é preciso cumprir. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos libertou da necessidade de cumprir todas as cerimônias exteriores de purificação. A Bíblia explica que o mais importante é a circuncisão do coração. Deus se preocupa com o interior, porque é do interior que o homem vai demonstrar as suas boas ações, as suas boas obras. Deus se preocupa com o interior, não com as cerimônias exteriores. Não adianta você fazer coisas para ser salvos. Não adianta você ter coisas para ser salvos. O que adianta é você ter no coração a convicção que você tem os seus pecados perdoados, que você tem comunhão com Deus, que você está convicto que se Jesus vier agora você vai subir para o céu. Isso é necessário. Quem tem o coração marcado pela presença de Jesus Cristo, quem tem o seu coração marcado com a presença de Deus, esse faz parte da nova aliança e é verdadeiramente circuncidado. A aparência exterior não afeta o interior, mas o interior afeta a vida toda. É por isso que deve haver mudança de hábitos, mudança de coração, mudança no seu interior. Porque sem haver essa mudança por dentro, por fora, as mudanças por fora não pode ganhar a salvação. Então é necessário, por isso o cristão não precisa se circuncidar para ser liberto dos seus pecados ou para viver uma vida de santidade melhor. Não é preciso circuncidar. O que é preciso é você mudar por dentro e depois demonstrar por fora o que você mudou por dentro. Filipenses 3, 2 e 3 diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A nossa glória é Cristo. A nossa salvação é Cristo, que transformou o nosso interior para a prática das boas obras, para a prática das boas ações que glorifica o nome do Senhor. Em Efésios 2:11, na parte B, Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão e o sinal que os judeus recebiam na carne era humano. E diz que a verdadeira circuncisão é a do coração, que adora, que louva, que glorifica a Deus. Portanto, nem a circuncisão, nem a incircuncisão salva o homem da condenação eterna ou o deixa mais santo. Então o que? É o sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, não tinham o sinal, aquele sinal, é a marca da circuncisão. Os gentios não tinham essa marca na carne. E ele diz que essa marca na carne era uma marca humana, mas a verdadeira circuncisão não era a marca humana, mas a marca espiritual que Cristo fazia no coração do homem ao entrar na sua vida. E isso sim glorificava a Deus. Gálatas 6:15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo tópico da nossa lição, estranhos ao concerto da promessa. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés. Um gentio podia conviver com os judeus, poderiam também se converterem ao judaísmo. Um gentio não tinha o mesmo estatuto que tinha um judeu. Não podia casar com um judeu. Não podia entrar no templo. Se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, ele ficaria mais integrado na comunidade israelita. Também os seus bisnetos seriam considerados judeus de pleno direito. Por causa das regras de dieta, os judeus não comiam na casa dos gentios, porque eles comiam alimentos que para os judeus eram alimentos impuros conforme a lei de Moisés. Como os gentios não guardavam as leis de pureza judaica, os judeus consideravam então os gentios pessoas impuras e desprezavam então os gentios. Se misturar muito com os gentios, os judeus não podiam se misturar com os gentios. Era visto como um sinal de contaminação com o mundo e afastamento de Deus. Então, não poderia, veja que o estatuto judeu era bem diferente dos gentios. Os gentios comiam alimentos que os judeus consideravam impuros. Os gentios também, por não serem judeus, eles não guardavam as leis de pureza judaica. Então, pelos judeus, os gentios eram considerados impuros. Eram considerados um povo que vivia afastado de Deus. Deuteronômio 23, 7 e 8 diz assim: não abominarás o edomeu, pois é seu irmão, nem o abominarás o egípcio, pois estrangeiro fosse na sua terra. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. A distinção entre judeus e gentios deixou de existir quando Jesus veio e aboliu todas as distinções. Agora não havia mais diferença. As indiferenças se acabaram, foi anulada. Jesus anulou tudo. A salvação é para todos os homens, é para todos aqueles que quiserem. Jesus disse: se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então todos aqueles que quiserem ser salvos, podem ser salvos por meio de Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, convertendo-se ao Senhor. No início, os judeus cristãos pensavam que somente eles poderiam ser salvos porque eles eram circuncidados. Os judeus chegaram a pensar que os gentios
precisavam obedecer às leis judaicas, porém os gentios não sabiam o que eles deveriam cumprir, eles estavam confusos. Foi quando então eles se reuniram e determinaram que tanto os gentios quanto os judeus deveriam receber Jesus Cristo na sua vida para ser salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não vem da circuncisão, não vem das obras para que ninguém se glorie. Os judeus se gloriavam porque eram circuncidados e achavam que só eles deveriam ser salvos. Veja que os apóstolos reforçam essa salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículos 29 e 30, ele diz: e é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, quer dizer, Paulo está respondendo, e também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Os apóstolos começaram a pregar que os rituais de purificação judaicos não era preciso. Jesus Cristo purificava a cada pessoa que o recebesse na sua vida. Para terem a purificação, não era necessário as cerimônias judaicas, não era necessário as cerimônias exteriores. O que era necessário para ser purificado era receber Jesus na vida, era ter a palavra de Deus, era a obediência à palavra do Senhor. Não devemos nos contaminar com o mundo, mas nós devemos contaminar o mundo com a mensagem do Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Não devemos nos contaminar com o mundo, mas nós devemos contaminar o mundo com a pregação do Evangelho, com a anunciação das boas novas de salvação. O apóstolo Paulo estava lembrando os crentes em Éfeso da vida que eles viviam em Cristo, que indiferente às promessas acerca de sua obra, Paulo lembra que os gentios estavam em desvantagem. Os gentios sem Cristo, todos os gentios estavam em desvantagem, não pertenciam à comunidade de Israel. Paulo lembra que a chamada foi feita a Abraão e a sua descendência. Então havia algumas desvantagens aos gentios. Eles eram estranhos ao concerto da promessa que foi feita a Abraão e a sua descendência. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, mas Abraão conquistou essa promessa através da fé e não através das obras. Então, todos aqueles que recebem Jesus pela fé, não é necessário de obras para ser salvo, é necessário da fé para que as boas obras demonstrem que ele tem fé em Cristo, de que ele é salvo, porque no interior ele já é salvo. Os gentios estavam fora do alcance destas bênçãos. Mas Cristo veio, e essa é a boa notícia, que Jesus Cristo veio, e agora eles também se tornaram descendência de Abraão e herdeiro destas bênçãos. Foi o que Jesus disse quando Zaqueu se converteu a Cristo. Esse também é filho de Abraão. Veja que essa foi a boa notícia. Por meio de Cristo, Cristo veio, aboliu, anulou
todas as cerimônias exteriores do Antigo Testamento e implantou uma nova aliança, e todos aqueles agora que recebem Cristo como Salvador da sua alma, não é necessário cerimônias exteriores, não é necessário de obras para ser salvo. Os gentios desconheciam desses pactos, eles não tinham conhecimento dessas promessas. As promessas que Deus havia feito a Abraão, a Jacó, a Isaac, a Davi, que implicava o advento, a vinda de Jesus Cristo. Mas eles eram desconhecidos. Em Atos capítulo 13, versículos 32 a 37, Lucas registra no livro de Atos. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. O terceiro tópico da nossa lição: sem esperança e sem Deus. Que triste sina. Não tem esperança e não tem Deus, porque quem tem Deus tem esperança. Os gentios que se converteram em Éfeso estavam confusos quanto a esta esperança em Deus. Esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras Sagradas, esperar é confiar em Deus. Os gentios de Éfeso só tinham ouvido a filosofia dos gregos, era aquilo que eles conheciam. Eles não tinham nenhum conhecimento de Deus. O que eles conheciam era a filosofia pregada pelos gregos, e os gregos descartavam a possibilidade de uma vida após a morte. Então eles não tinham também esperança, muito menos de uma vida eterna, gloriosa. Por isso não tinham qualquer esperança. Na vida cristã, quando os sofrimentos e as aflições alcançam o cristão, produzem paciência. A paciência produz esperança. E por causa desta esperança, os redimidos vivem como peregrinos neste mundo, caminhando para o lar celestial, que é a nossa pátria. O mundo, nós não somos do mundo, disse Jesus. Vós não sois do mundo. Paulo disse assim em Filipenses 3:20, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu. Então nós somos aqui peregrinos. Aqueles que têm esperança em Deus vivem aqui como peregrinos. Nós somos peregrinos que estamos marchando para o lar celestial, porque a igreja redimida por Cristo está pronta. A igreja de Jesus não está se aprontando. A igreja de Jesus está pronta para deixar esta terra a qualquer momento. Breve Jesus vem para levar a sua igreja. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará para levar a sua igreja, que está redimida, que está salva, que está esperando o seu noivo, o Senhor Jesus, que vem para levar a sua noiva a qualquer momento. Paulo registrou em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que quem tem esperança em Deus, ele não é confuso, ele tem convicção da sua salvação, ele tem convicção da vida eterna. Quem tem esperança em Cristo, quem tem esperança em Deus, ele não vive em confusão, ele é convicto, ele tem certeza que ele é salvo, porque ele tem este conhecimento de Cristo. Os gentios estavam confusos porque não tinham conhecimento de Deus. Eles tinham conhecimento de uma filosofia, a filosofia grega, que não trazia para eles esperança nenhuma pós-morte. Mas o conhecimento de Deus trazia a esperança da vida eterna. Quando Paulo diz sem Deus no mundo, não significa que os gentios não acreditavam em um Deus. Eles acreditavam em um Deus, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Porém, a crença nesses vários deuses não trazia nenhuma esperança para eles. A multidão de Deus que eles tinham não dava esperança para eles. Eles não tinham o conhecimento do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Os gentios viviam uma vida de avançada pobreza espiritual, porque quem não tem esperança de vida eterna, ele é pobre espiritualmente. Pode ter o que for na terra, pode ser o mais rico, pode ser o mais intelectual, conhecedor de todas as coisas, de todas as filosofias, mas se ele não tem esperança da vida eterna, ele é pobre espiritualmente. Os gentios eram assim, eles eram escravizados por suas divindades pagãs. Eles andavam pelo que as divindades pagãs lhes ensinavam. Eram as falsas ideias, as falsas pregações mantinham eles nas trevas do pecado. Mas o verdadeiro evangelho chegou até eles por meio de Paulo. O evangelho, quando chega, ele tira essa pessoa dessa confusão. Quando o evangelho chega numa família, quando o evangelho chega numa sociedade, quando o evangelho chega numa cidade, quando o evangelho ele consegue conquistar uma nação, um país, tira as pessoas da confusão, tira as pessoas das trevas, tira as pessoas do pecado, circuncida o coração dele para que ele seja uma pessoa nova, transformadas pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Quando o evangelho é revelado em uma vida sem Jesus, os seus olhos espirituais se abrem, porque agora ele tem o conhecimento de Deus, ele conhece Cristo, ele sabe, ele tem convicção agora que a salvação, ele consegue ter salvação por meio de Jesus. Então os seus olhos se abrem para o verdadeiro Deus em suas vidas agora. O evangelho, ele traz esperança ao tirar uma alma da escravidão do pecado. Esta alma que estava escrava do pecado, ela é arrancada deste lamaçal de pecado, deste charco de lodo, e trazido agora para a salvação em Cristo Jesus. João, no capítulo 17, o versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste. Então veja que o conhecimento de Deus, a revelação do Evangelho na vida de uma pessoa faz com que esta pessoa viva agora uma vida de paz, circuncidado por Cristo no coração. E agora é gentio, somos gentios porque não somos judeus, mas somos salvos pela graça de Jesus, pelo amor de Deus por nós, que enviou o seu único Filho para nos salvar, para nos dar a certeza e a convicção da vida eterna. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e mantenha a sua vida na presença de Deus. Mesmo nesses dias em que nós estamos vivendo, viva uma vida na presença de Deus. Não deixe de orar, não deixe de cultuar a Deus com a sua família, não deixe de servir ao Senhor, mantenha-se firme. Jesus Cristo está voltando, nós precisamos a cada dia mais reforçar a nossa vida espiritual, obedecendo sempre a palavra do Senhor e mantendo em nossos corações a convicção da vida eterna. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Eu tenho mais aí 5 minutos, você pode ouvir a minha fala e que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima oportunidade. Amém. Muitas pessoas estão me perguntando, como podem me ajudar? Não é preciso do seu dinheiro, é só seguir essas instruções a seguir a partir desses slides. Preste atenção. Veja como é fácil você me ajudar. Primeiro, você pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que assim podemos chegar a mais pessoas com o ensino sistemático da palavra de Deus. Se você tem o WhatsApp, se você tem o Facebook, se você tem o Instagram ou outras redes sociais, você pode fazer isso compartilhando os nossos vídeos. Para nos ajudar ainda mais, você pode apenas com um clique, você vai dar um clique e vai, se você não é subscrito, você vai se subscrever em nosso canal. Para você sempre continuar nos ajudando, você pode também ativar o sino das notificações e semanalmente você vai receber as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, tá ok? Outra forma, você pode continuar nos abençoando, você vai clicar, você vai dar o seu like ou o seu dislike, o seu gosto ou o seu não gosto, enfim, você vai fazer isso e assim você vai nos ajudar também a fortalecer o nosso canal, tá ok? A outra forma de você nos ajudar, e essa aqui é imprescindível, não pular ou não ignorar os anúncios ou as propagandas. É uma maneira de você contribuir com o nosso trabalho, que nós com todo carinho produzimos para você e sua família estudar a palavra de Deus. Espere alguns segundos e os anúncios vai passar e você vai continuar então estudando assim a palavra de Deus comigo, tá ok? Fique conosco até o fim das nossas aulas. Eu tenho certeza que você poderá ser esclarecido de muitas coisas novas na palavra de Deus. E ainda o nosso canal ficará um pouco mais forte quando você permanece estudando a palavra de Deus comigo até o final da aula, tá ok? Você também pode nos ajudar comentando a aula, fazendo perguntas. Se tiver alguma crítica, também fique à vontade, você não vai me ofender em nada. Faça as suas críticas que vai nos ajudar a melhorar o nosso ensino, melhorar o meu canal, enfim,
o que você quiser falar. Comente algumas ideias que você acha que melhoraria o nosso canal, que melhoraria a nossa aula, enfim, o que você quiser. E se você tiver elogios, é claro, nós também aceitamos os elogios, faz parte. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. Esse é o endereço do nosso site. Você pode acessar e lá no site você tem uma escrita, um ensino escrito que vai introduzir o estudo da palavra de Deus, o estudo que nós estamos dando ali. Você tem lá as canções também que são indicadas para ser cantadas na escola bíblica dominical. Lá no site você pode também baixar os slides para que você estude comigo a palavra de Deus. Enfim, e não se esqueça, subscreva no canal, ative o sino das notificações, faça o seu comentário. Enfim, você vai menos de um minuto, você vai fazer tudo isso e vai contribuir para que nós possamos continuar assim, sempre estudando a palavra de Deus juntamente com você. Deus te abençoe ricamente e até lá no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical.